fazendo-o cair. Nesse momento, o iate estava em alta velocidade, quase o fazendo cair no mar profundo e sem fim. Ele se agarrou com força, mas a superfície do iate era extremamente lisa, e ao tentar se apoiar, ele ficou suspenso na lateral do barco, sendo agitado pelo vento forte. Apesar do medo, ele rapidamente ajustou sua posição, lutando com todas as forças para levantar os pés e finalmente conseguiu subir de volta ao convés. Ele se apoiou na grade, ofegante, tentando acalmar sua agitação interna. Em seguida, usou as mãos e os pés para se virar e voltar ao convés, conseguindo escapar do perigo. No entanto, a crise não havia terminado. Uma dor súbita apareceu em seu abdômen, e ele, sem perder tempo, correu para o interior do barco e entrou em um pequeno banheiro, aliviando-se. Mas, no momento em que se sentiu aliviado, a porta do banheiro foi subitamente fechada. Ele se virou, achando que poderia ter sido o vento, então não deu importância. No entanto, quando se virou novamente, percebeu que a janela também estava trancada, o que claramente não era causado pelo vento. Ele não hesitou muito e empurrou a janela, mas, quando terminou tudo, percebeu que a porta do banheiro não conseguia ser aberta. Ele se agachou e inspecionou, tentando várias vezes, mas a porta não se movia. Foi então que ele percebeu a gravidade da situação. Desesperado, ele se levantou e tentou encontrar uma maneira de abrir a porta, mas nada funcionava. Ele então pegou uma tesoura do armário de maquiagem e tentou usar para desenroscar os parafusos da fechadura. No entanto, para sua surpresa, apesar do tamanho da tesoura ser perfeito para os parafusos, a fechadura parecia ter sido soldada, não reagindo a nenhum dos seus esforços. Quando ele estava prestes a se desesperar, um barulho vindo de fora chamou sua atenção. Ele olhou pela janela e viu um navio em chamas se aproximando lentamente. Essa era sua única chance de escapar. Ele rapidamente estendeu a mão pela janela e começou a agitar suas roupas, tentando chamar a atenção do navio. Mas parecia que o navio não o notava. Então ele tentou se espremer pela janela, mas a moldura era muito estreita, fazendo seu rosto doer profundamente, e ele soltou um grito de dor, desistindo e voltando para o banheiro. Mas ele sabia que precisava se recuperar rapidamente, pois, se perdesse a oportunidade de resgatar, poderia ficar preso naquele espaço pequeno para sempre. Com isso em mente, ele não hesitou e estendeu a mão pela janela, puxando uma corda e fazendo um nó com habilidade. Ele a lançou ao mar, e a corda logo se enrolou na hélice do iate, forçando-o a parar. No entanto, a corda foi recolhida muito rapidamente, e antes que ele pudesse soltar, ela o apertou fortemente no pescoço, causando uma sensação de sufocamento intenso. Ele ficou com a visão turva, quase desmaiando. O homem lutava para manter a consciência, usando suas últimas forças, tateando de forma desordenada no convés, até que finalmente encontrou um gancho. Rapidamente usou o gancho para abrir a corda e assim conseguiu escapar por um triz. No entanto, quando olhou novamente para a janela, caiu em uma profunda desesperança. O barco já havia passado por ele, se afastando cada vez mais. Pior ainda, apesar de a hélice ter parado, o iate continuava a flutuar por causa das bolhas, desviando da rota familiar e indo em direção a águas desconhecidas. Nesse momento o compartimento começou a vazar água. A tampa do piso foi arremessada. A situação era crítica. Ele tentou beber água para recuperar forças, mas percebeu que o tanque estava vazio. Desesperado, ele pegou a água do chão e tentou matar a sede, mas ficou surpreso ao descobrir que era água potável. Eu sei que alguém está aí dentro. Por favor, abra a porta. Não quero sua água morna. Só quero sair daqui. Por favor, abra a porta. No entanto, apesar de seus esforços, fora de sua porta havia um silêncio absoluto. No instante seguinte, os cristais no chão desapareceram rapidamente. O homem então entrou em colapso. Com o passar do tempo, a água no compartimento continuava subindo. Ele tentou mais uma vez beber água, mas logo foi forçado a vomitar por causa do sabor amargo da água salgada. Ele percebeu que talvez logo morreria afogado no banheiro, então usou um copo para pegar água do mar e jogava constantemente pela janela, tentando retardar o processo de afogamento. Nessa luta contra a morte, ele fez todo o possível, mas o destino não teve piedade dele. O iate parecia ser controlado por uma força misteriosa. De repente virou e se dirigiu diretamente para as nuvens de tempestade. Em seguida, ventos fortes e furiosos começaram. O iate foi sacudido violentamente pela chuva torrencial que invadiu o compartimento. O nível de água no banheiro subia rapidamente. Ele tentou se virar em várias posições para reduzir o risco de virada, mas os objetos caindo feriram seus dedos. Diante da tempestade inesperada, o homem não pôde resistir e se encolheu no canto do banheiro, suportando os ataques da chuva. Após uma noite de tempestade, o mundo finalmente se acalmou, mas o homem já havia passado a noite inteira na água fria. Ele levantou a mão com dificuldade, movendo as articulações rígidas, e tentou esticar as pernas. Seu corpo lentamente começou a esquentar, mas, preso por um dia e uma noite, ele sabia que se não saísse dali logo, morreria. Então fez um último esforço para levantar as pernas e dar um forte chute na porta do banheiro, mas seu corpo fraco não conseguia.
e ele acabou esgotando suas últimas forças. Quando estava prestes a perder a esperança, o trinco fez um barulho e, ao se aproximar da água, ele virou e girou suavemente a fechadura, como se fosse mais. Até que finalmente respirou aliviado ao pisar no convés. Ele logo percebeu que o iate estava cheio de mistérios e que precisava se afastar rapidamente. Então agiu com rapidez, encontrou um saco de ar no convés, depois voltou à cabine. Usou as tábuas de uma porta arrombada como casco e amarrou o saco de ar às tábuas com uma corda para criar uma jangada improvisada. Em seguida, ele ligou a jangada ao iate com uma corda, pegou alguns suprimentos e se preparou para partir daquele navio sinistro. No entanto, durante a navegação, ele parou subitamente, olhando para o luxuoso iate que havia o colocado em perigo. Seu coração estava dividido. Depois pensou que, se conseguisse consertá-lo e voltar com ele, talvez conseguisse vendê-lo por um bom preço. Esse pensamento reacendeu sua esperança. Então ele decidiu voltar ao iate e começou os reparos. Entrou na cabine de comando, encontrou o motor e a bateria, usou um alicate para conectá-los, fez uma bomba improvisada e começou a retirar a água do porão, esvaziando lentamente. Quando a água foi removida, o homem guardou a lona e fez uma cola caseira para consertar os buracos na parede do barco. Quando os reparos foram concluídos, ele voltou à cabine e tentou pedir socorro pelo rádio, mas ficou esperando por um longo tempo e não obteve resposta. Sem alternativa, ele tentou limpar o motor para se preparar para navegar de volta para casa, mas, depois de várias tentativas, não conseguiu ligar o iate. Parece que só poderia depender da força do vento para flutuar. Subiu no mastro, pensando em levantar as velas novamente. Foi então que percebeu ao longe um barco-dragão se aproximando. Apavorado, ele desamarrou a jangada e tentou remar até o barco-dragão em busca de ajuda. No entanto, algo estranho aconteceu. O iate atrás dele, misteriosamente, começou a se mover em sua direção. Ele lutou desesperadamente com o remo, mas o iate se aproximava cada vez mais. Quando viu que seria inevitável a colisão, o homem não teve outra opção senão saltar para o mar. Quando emergiu, o barco-dragão havia desaparecido. Apavorado, ele não se atreveu a voltar para o iate e ficou flutuando no mar até a noite cair. A temperatura despencou e, inexplicavelmente, alguns golfinhos apareceram ao seu redor, como se estivessem prontos para ajudá-lo. Mas, quando ele começou a relaxar, os golfinhos se dispersaram de repente. Seriam tubarões se aproximando? Nesse momento, o estranho iate apareceu novamente diante dele. Sem saída, o homem teve que embarcar de novo na embarcação fantasma, com uma lanterna na mão. Ele vasculhou a cabine cautelosamente, tentando descobrir a origem dos estranhos fenômenos. Mas o interior da cabine ainda estava vazio. Exausto, ele se deitou na cama e caiu em um sono profundo. O homem acordou de repente de seu sono, com os olhos ainda meio sonolentos, e olhou para fora da cama. Seus dedos tocaram a superfície do mar, brilhando sob a luz do sol. Ele se levantou rapidamente, pronto para sair do quarto, mas não esperava que a porta fosse trancada novamente. Contudo, desta vez, ele estava incomumente calmo. Com a experiência anterior no banheiro, ele sabia que a violência não resolveria o problema. Nesse momento, um som estranho veio do banheiro atrás dele. O homem se aproximou cautelosamente. Após uma busca, encontrou uma porta secreta atrás do vaso sanitário. Ele conseguiu abri-la e, para sua surpresa, encontrou um túnel secreto. Nesse instante, ouviu passos acima de sua cabeça, como se alguém estivesse se escondendo ali. O homem entrou rapidamente no túnel, tentando seguir a pessoa que estava se escondendo. No caminho, encontrou várias latas e uma faca. No final do túnel, uma janela pesada bloqueava seu caminho. Por mais que tentasse, a janela não se movia. Enquanto isso, o iate acelerava em direção a uma ilha que parecia familiar. No entanto, antes que ele pudesse resolver o problema, a porta pequena atrás dele se fechou silenciosamente, confinando novamente em um espaço apertado. O oxigênio estava ficando escasso, e o homem estava à beira da inconsciência. O iate se aproximava da costa, mas, de repente, a porta do túnel se abriu, e o iate parou. O homem olhou cautelosamente para fora, certificando-se de que não havia perigo. Antes de sair, nesse momento, a porta do quarto também foi aberta, e ele voltou ao convés. Ao ver o que estava diante de seus olhos, seu nervosismo se dissipou. O misterioso barco à vela, de alguma forma, havia retornado à sua cidade natal. No entanto, ao descer na terra firme, em busca de ajuda, ele descobriu que a vila estava deserta. Para sua surpresa, sua casa havia sido destruída, uma paisagem desolada e arruinada. Nesse instante, o iate começou a se afastar lentamente da costa e foi embora. O homem seguiu o barco, e a velocidade dele aumentava. No entanto, em um piscar de olhos, ele desapareceu no vasto mar. O homem olhou em volta e percebeu, aterrorizado, que a ilha que o havia criado estava estranhamente silenciosa e sem vida. Quando finalmente encontrou sua casa, ouviu um barulho distante. Ele atravessou a porta e o que viu o deixou em choque. Com medo profundo em seu rosto,
O barco que havia desaparecido atrás dele estava parado na costa, e havia turistas rindo ao redor. Câmara então se moveu para a caverna pela qual o homem havia passado antes, e o misterioso navio fantasma reapareceu.